Olá, pessoal. Mais uma vez aqui eu com vocês. Hoje falaremos sobre relacionadas a queimaduras. Queimaduras é um importante problema de saúde pública. É a segunda principal causa de morte na infância, tá? Então aqui a gente está falando, por exemplo, quando são crianças, bebês, acontece bastante causa de queimaduras, né? Às vezes até vira uma chaleira, enfim, qualquer situação que pode estar acontecendo. Vamos falar no âmbito internacional, vamos falar dos Estados Unidos. 1 milhão de queimaduras no ano da publicação do artigo. Então, aqui eu estou falando do artigo de Cruz et al. De 2012, tá? Então, nesse ano ali dados desse ano foi de praticamente mais de 1 milhão de queimaduras nesse ano do artigo que foi publicado. Desse 1 milhão, 100 mil foram procurar o atendimento hospitalar. E desses 100 mil, 2.500 vieram ao óbito. Tá? Agora vamos falar do Brasil. No Brasil, é mais falta de informação sobre queimaduras, tá? E também de como evitá-las. Então, esse assunto não é muito abordado, né? Em números, em fontes. Onde no Brasil também tem bastante problemas educacionais, onde falta as campanhas de conscientização. Tá, vou falar para vocês um pouquinho da etiologia. O que é etiologia? É a causa da queimadura. Tá? A primeira causa que mais acontece é com a escaldadura. Praticamente 48% dos casos de queimadura é por causa da escaldadura. Aqui em verdinho vocês podem ver que está ocupando 28%. 28% das causas da queimadura é de uma chama direta. Tá? Contato, chama e parte do corpo. 14% é considerado aí uma queimadura térmica. 6% já está falando de dermoabrasão. Tá? E 2% de química e 2% queimadura elétrica. Como eu vou fazer uma avaliação da queimadura? Vocês podem, primeiramente, vocês vão ver uma pele normal, uma pele queimada e uma superfície cutânea destruída. Tá, então vamos ver aqui uma pele normal. Onde é que você pode analisar? O vaso sanguíneo da pele, na pele, tá, que ela está com aspecto normal. E aqui temos a epiderme, que é a parte mais externa, mais a superfície da pele, tá, que seria a superfície da pele. E a derme, que já é a parte um pouquinho mais interna. Tá, joia? Aqui tá fácil, né? Agora na pele queimada. Na pele queimada, os vasos porosos, eles já estão mais dilatados, tá? Os vasos, eles já não está mais com aspecto normal, né? O vaso sanguíneo já está um pouquinho mais dilatado. Onde é que pode ser formado também uma bolha? Claro, a bolha, ela é consequente do extravasamento do plasma, tá? Quando o plasma, ele vai para o exterior da pele e também fica a camadinha da pele lá, por isso que forma a bolha, tá? Por causa do extravasamento do plasma. Quando a superfície cutânea ela é destruída, quando não há bolha, né, quando simplesmente a superfície ela é destruída, é um extravasamento do plasma através da pele. Então, ele atravessou a pele. Então, isso aí que seria quando a superfície cutânea ela está destruída. Como as queimaduras elas afetam o corpo de uma maneira geral? Eu não posso tratar somente a queimadura, fazer um pontinho lá, cuidar daquela específica queimadura. Não. A queimadura, ela afeta o corpo de uma maneira geral, aonde que há uma disfunção hormonal, acúmulo de líquidos no corpo, também pode acontecer com uma queimadura, morte de glóbulos vermelhos, causando a própria anemia, a destruição das plaquetas, onde não há coagulação do sangue, onde também pode ter uma degeneração muscular, morte das células corporais, dilatação das artérias, tá? Não só das veias, como comentei, a gente pode ter também a dilatação da artéria, interrupção de função renal e diminuição da produção da urina. Tá? Acontece também a dilatação do tecido hepático, tá? O amolecimento dos ossos, queira ou não queira, eles ficam um pouquinho mais flexíveis, aumento da frequência cardíaca, aqui a gente está falando dos sinais e sintomas, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando nesse slide. Aumento da frequência cardíaca, que cai repentinamente também.
coagulação de proteínas, quebra de enzimas, acúmulo de líquidos nas vias aéreas superiores. O que isso quer dizer? Pode causar obstrução das vias aéreas também, tá? Então, aqui, na avaliação de uma queimadura, elas podem causar, na avaliação da queimadura, elas podem causar o choque e lesionar o tecido superficial, rompendo e pode também romper e dilatar os vasos sanguíneos subcutâneos, que estão ali embaixo da pele, tá? Levando a perda significativa de plasma, que é a porção da água do corpo. Beleza? Então, seria essa água do corpo que eu acabei de comentar com vocês. O grau da queimadura. Tá? Vamos falar para vocês, fazendo a avaliação da queimadura, eu vou falar para vocês sobre o grau da queimadura. O grau da queimadura ela é classificada de acordo com o grau de lesão causada à pele e tecidos subjacentes. Vamos começar aqui, vejam aqui na figura, no primeiro grau. Queimadura de primeiro grau. Essa queimadura de primeiro grau ela é mais superficial, envolve a camada mais externa da pele, que é o que a gente comentou, que é a epiderme, tá? Onde é que essa área ela fica avermelhada, seca e dolorida. Tá? Então, isso daqui, por exemplo, uma queimadura superficial, vamos pegar um exemplo aí de um banho de sol, né? Onde é que ficou o dia, ou a tarde inteira no sol, chegou ao final do dia, você teve uma queimadura superficial. Tá, queimadura de primeiro grau. Mas também essa queimadura, né, você tomando banho de sol, nada impede da sua queimadura ser uma queimadura de segundo grau, onde a espessura ela é parcial, a aparência fica avermelhada ou branca, só que ela é muito dolorosa e úmida, podendo produzir bolhas. Então aí a gente já não está falando mais só da camada superficial, a gente está falando da camada superficial, que é a epiderme, e a derme, que é a camada um pouquinho mais profunda. Tá? Então tem aqueles banhos de sol lá que a pessoa vai lá e quer torrar embaixo do sol, aonde que acaba ocasionando bolhas também, tá? Então, essa aí já seria queimadura de segundo grau. Essa aí já está fazendo a diferença das duas. Agora, a queimadura de terceiro grau, onde a gente está falando de espessura total, danifica todas as camadas da pele e pode danificar o tecido subcutâneo, músculo e até mesmo o osso. Olha só como é a profundidade que a gente está indo. A pele ela fica seca, semelhante a um couro, com coloração de carvão ou branca. Não há dor no local. Por que não há dor no local muitas vezes? Por causa no local, né? Por mais que a queimadura de terceiro grau ela seja bonita, né? Bem bonita, elas podem danificar os nervos sensitivos, tá? Então ali, por isso, daí por causa disso, consequentemente, a área ao redor da queimadura, ela pode apresentar-se dolorida. Por que ao redor da queimadura? Porque vocês analisam bem. Aqui tem a queimadura de terceiro grau. Ao redor da queimadura, pode ter a queimadura de primeiro e segundo grau, que não acometeu tanto assim. Então, aqui eu posso ter os 3 graus de uma queimadura só. Tá? Então, seria mais ou menos isso aí. Aqui, eu vou falar para vocês, eu tenho coluna aqui do primeiro grau, do segundo, queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. Eu tenho várias situações. Vamos lá, eu vou fazer a comparação para vocês. Vamos falar primeiro somente da queimadura de primeiro grau, tá? Aquela queimadura que é mais superficial, que pega a epiderme da pele. Ela pode ser causada por faíscas elétricas, chamas, escaldadura ou até mesmo o próprio sol que já comentamos. Ela só acomete a camada epidérmica, tá? Na aparência, a aparência cutânea, ela fica ressecada e avermelhada. Então, não há edema e formação de bolhas. Então, é bem fácil você diagnosticar do primeiro e do segundo grau. Do primeiro grau não tem formação de bolhas e nem edema. Só que ela é extremamente dolorosa. E o tempo de recuperação, quando você vai lá, toma um sol, não sei o quê, ficou vermelho, né? Recuperação de 2 a 5 dias. E para você fazer um prognóstico, seria a ausência de cicatrizes e alteração temporária da cor. Agora vamos falar da queimadura de segundo grau. Queimadura de segundo grau, já estou falando de contato com líquidos ou sólidos quentes, faíscas elétricas, chamas, substâncias químicas e até mesmo sol. Aqui onde é que a gente está cometendo a epiderme e a derme, que é uma camada um pouquinho mais profunda. A pele ela fica úmida e mosqueada, com coloração variando de esbranquiçada a vermelho vivo, tá? Com a formação de bolhas. É bem facinho vocês diferenciarem.
Só que ela também é extremamente dolorosa, só que o tempo de recuperação é de 5 a 21 dias, meu amigo. Então aí vai, 7, 14, 21, praticamente 3 semanas aí para você estar fazendo essa recuperação de uma queimadura de segundo grau. E também há alguma formação cicatricial também depois de recuperado. Agora, a queimadura de terceiro grau. Queimadura de terceiro grau é quando há o contato com líquidos ou sólidos quentes, chama, substâncias químicas, eletricidade. Está envolvendo quais são as camadas cutâneas afetadas? Epiderme, derme, tecidos subcutâneos, músculos e até mesmo os ossos. A pele, ela fica com aspecto de couro ressecado, podendo ser visto com frequência vasos sanguíneos carbonizados, e a pele torna-se uma mistura de tons esbranquiçados, escuros ou carbonizados, né? Vocês já viram aquela vez, por exemplo, alguma notícia assim, aquela pessoa veio ao óbito que morreu carbonizado, tá? Diminuiu de tamanho, então aqui a gente está falando dessa nomenclatura aí. Quais são os sintomas da queimadura de terceiro grau? A vítima, ela pode não sentir dor na área imediata da queimadura de terceiro grau, porque as terminações nervosas, elas foram destruídas, tá? Foi o que acabamos de falar também. Para você fazer a recuperação de uma queimadura de terceiro grau, vai de semanas até mesmo anos, tá? Muitas vezes fica sequela também, tá? Alguma cicatriz e tal, só que qual que você teria que fazer o prognóstico da queimadura do terceiro grau? Normalmente requer uma cirurgia ou até mesmo enxerto da pele, tá? Vocês podem ver aquelas pessoas que terão uma queimadura muito de terceiro grau, com uma porcentagem de queimado do corpo grande, uma gravidade perigosa, então essa aí muitas vezes fica a sequela, também tem que fazer o enxerto de pele e tal, mas nunca fica da mesma forma, da mesma aparência, né? Sempre fica alguma sequelazinha. Aqui está o grau da queimadura. Eu trouxe para vocês uma gravura do primeiro grau, do segundo grau, de segundo grau, onde é que aqui já temos a bolha, né, e queimadura de terceiro grau. Então, que nem queimaduras de primeiro e segundo grau, geralmente circundam a de terceiro grau. Olha que coisa bonita essa queimadura de terceiro grau, e olha aqui em volta, né, tem um pouquinho de bolha, e depois vai ficando mais tranquilo de primeiro grau, né? Então, queimadura de terceiro grau, circundada por queimadura de segundo grau e primeiro grau. Vou falar para vocês a classificação da queimadura por profundidade. Tá? A classificação da queimadura por profundidade é assim, ó. Primeiramente, você tem que analisar algumas situações. Por exemplo, se a queimadura é uma escaldadura em pele nua, e a vítima é criança ou adolescente ou adulta, a queimadura provavelmente é de espessura superficial ou parcial, envolvendo somente a camada externa da pele, porque o calor dessas queimaduras se dissipa rapidamente. Tá? Agora, em contrapartida, onde é que fica num caso mais sério, tanto em crianças quanto o idoso, né, a queimadura ela pode se tornar mais profunda. Por que isso? Por causa que o sistema imune da criança não está totalmente desenvolvido ainda e já do idoso, em contrapartida, já está em decréscimo, né? Agora vamos falar para vocês da queimadura térmica, aquela queimadura causada por chamas, né, que aumenta a temperatura. Então, geralmente, é de espessura parcial ou total. Agora, a graxa, vamos falar de uma queimadura agora por graxa quente. Você está vendo que estou dando algumas alternativas aí para vocês, tá? Falar de uma alternativa agora da graxa quente, onde pode produzir uma queimadura de espessura total, a graxa esfria lentamente e é difícil de remover. Consequentemente, ou portanto, pode causar um dano extenso antes de ser removida. Tá? E as queimaduras causadas por eletricidade ou por produtos químicos quase sempre são como queimaduras críticas em virtude de extenso dano não observado que acompanha, mesmo as lesões aparentemente menores na pele. As vítimas dessas queimaduras, elas quase sempre são hospitalizadas
de modo que os médicos possam monitorar os sinais vitais e as funções dos principais órgãos. Então, foi o que já dizemos também, não vou tratar somente a queimadura, né? Vou tratar os sinais vitais, vou tratar os outros órgãos, tá? Então, vocês não podem prestar atenção só na queimadura, tá? Aí aqui, mais uma vez, para simplificar, né, a queimadura do primeiro grau, do segundo grau e do terceiro grau. Então, do primeiro grau, dor e pele avermelhada, para facilitar para vocês. E também atingiu mais a epiderme, tá? Agora, a queimadura do segundo grau. Olha a diferença. Além de dor e pele avermelhada, a gente está falando de pele úmida, bolhas, e também a pele pode estar esbranquiçada. Tá? E lembrando que aqui a gente está falando que está envolvendo tanto a epiderme quanto a derme. E a queimadura do terceiro grau, que pode envolver até mesmo músculos e ossos, a pele fica com o aspecto do couro ressecado e a pele fica carbonizada ou esbranquiçada, ou até mesmo acontece a ausência da dor por causa que já afetou onde é que tem os impulsos nervosos ali. Vamos lá. Essa primeira parte da nossa aula aqui, a gente está falando só mais ou menos como é que a gente vai reconhecer uma queimadura, qual que é a gravidade da queimadura. Tá? A segunda parte da nossa aula, a gente vai estar falando do tratamento em si. Tá? Então, agora só estou falando para vocês, passando exemplo, mostrando como pode ser comparado, como pode ser avaliada uma queimadura, e depois eu vou estar falando para vocês aí como é que vai ser o tratamento. Para avaliar a queimadura, a porcentagem queimada do corpo, você vai estar fazendo o cálculo da extensão da superfície corporal queimada. Prestem bem atenção nisso aqui, por causa que nesse percentual aqui que eu vou estar comentando com vocês, a gente vai utilizar depois para analisar a queimadura, tá? Então vamos lá. Vamos pensar da maneira mais simples, a regra dos 9. Quando houve queimadura na cabeça e no pescoço, então pensa assim, o corpo, superfície corporal é 100%, beleza? Quando houve queimadura na cabeça e no pescoço, significa que eu queimei 9% do meu corpo. Se eu queimei a parte posterior do meu tronco, a parte de trás do tronco, queimei 18% do corpo. Se eu queimar a parte anterior do tronco, queimei 18% do tronco. A cada membro superior queimado é 9%. Se queimou os dois, é 18%. Genitália externa é 1%. Cada membro inferior é 18%. 18 mais 18, 36, né? Então, se queimou os dois membros, os membros inferiores, ambos, então você teve porcentagem do seu corpo queimado aí em 36%. Tá? Então, na superfície palmar, a palma da mão da vítima é igual a mais ou menos 1% da superfície corporal. Vai depender muito da idade aí também. Agora eu vou falar para vocês sobre a gravidade. Tá? A gravidade, ela se baseia na profundidade, na extensão, percentual da superfície queimada. Lembra que a gente acabou de falar de 9%, de 18%, de 1% e a localização. Então, a classificação da gravidade pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser grave. Tá? Então, aqui eu vou falar para vocês, aqui a gente vai unir, tá? Queimaduras graves, nessa coluna queimaduras moderadas e nessa coluna queimaduras leves. Então, lembra que a gente já viu queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e ainda agora a gente vai analisar outros tipos de queimadura. Então, queimaduras graves. Só porque ela é queimadura de primeiro grau, ela não vai ser grave? Não, está errada essa informação, tá? Então, a queimadura de primeiro grau, ela pode ser grave, sim. Só que quando uma queimadura de primeiro grau, ela afeta mais de 75% da superfície corporal de um adulto, tá? Lembrando que somou 9, 9, 18, 18, 18, 18, tá? Então, quando teve mais de 75% da superfície corporal queimada, então ela é considerada, de primeiro grau, ela é considerada grave. Quando eu vou falar uma queimadura de segundo grau, ela é grave quando ela afeta mais de 30% da superfície corporal em adultos e mais de 20% da superfície corporal em crianças.
Agora, vejam bem, quando a queimadura de terceiro grau é grave, de terceiro grau está falando agora, quando afeta mais de 10% da superfície corporal em adultos e mais de 2 a 3% em crianças. Tá? Então, vocês vejam qual que é a diferença, como a queimadura de terceiro grau, ela pode se tornar grave com um percentual da superfície corporal atingida menor. Tá? Então, vamos lá. Se eu atingir um membro superior e mais uma parte do corpo, pronto. Já é em terceiro grau, né? Estou falando, se eu queimei, por exemplo, meu braço esquerdo e mais qualquer outra parte do corpo, queimadura de terceiro grau, então ela já está considerada uma queimadura grave. Joia? Queimaduras moderadas, de primeiro grau, entre 50% e 75% da superfície corporal de um adulto. Queimadura de segundo grau, aquelas queimaduras lá que elas provocam bolhas no nosso corpo. São entre 15% e 30% da superfície corporal em adultos e 10% e 20% da superfície corporal em crianças. Agora, queimadura de terceiro grau, entre 2% e 10% da superfície corporal, excluindo rosto, mãos, pés e a área genital. Tá? Então, já é considerado uma queimadura moderada. Agora, uma queimadura leve. Vamos lá, queimadura leve, de primeiro grau. Quando acontece menos de 20% da superfície corporal de um adulto ou de uma criança. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aí, tá? De uma queimadura leve de primeiro grau. Se eu tô viajando, tô bonitão lá, tô na boleia, tá? Tô dirigindo aqui. O outro braço tá aqui escorado com o vidrão aberto. Tá batendo sol aqui no meu braço, né? Então, queimadura de primeiro grau, eu tô falando. Final do dia, eu fiquei com o braço vermelhinho, tá? Mas não chegou a dar bolha. Queimadura de primeiro grau, então. Essa queimadura, ela é considerada grave, moderada ou leve? Pensa na regra dos 9. Pense na regra dos 9. Queimadura leve. Por quê? Porque atingiu só praticamente 9% da superfície corporal total. Beleza? Se, por exemplo, eu tô bonitão lá no quarto, no quarto não, na área sei lá, vamos colocar aí numa rede, e pegou sol em todo o meu braço, em toda a minha perna, todo o meu braço esquerdo, toda a minha perna esquerda. Queimadura de primeiro grau, tá? Queimadura leve, epidérmica. Queimadura leve ou moderada? Ou grave? Fiquei vermelhinho, tanto o braço esquerdo quanto a perna esquerda. Lembrem da regra dos 9. Moderada, por quê? 9% do braço mais 18% da perna, tá? Ou seja, ultrapassou os 20%. Beleza? Então seria moderada, tá? Então, consequentemente, acometeu 9% da superfície corporal, que foi o braço, e 18% da perna, ou seja, passou dos 20% aí que comentamos aqui. Da queimadura, tá? Então, quando é menos de 20%, então daí já tô falando da queimadura leve. Quando é menos de 15%, estou falando de segundo grau agora, tá? De segundo grau. Quando dá algumas bolhas. Quando é menos de 15% da superfície corporal em adultos e menos de 10% em crianças. Terceiro grau, menos de 2% da superfície corporal é quando é cometida em terceiro grau, queimadura leve. E também temos outros tipos de queimaduras, tais como queimaduras que envolvem rosto, mãos, pés ou área genital, queimaduras complicadas por lesões do trato respiratório, por outras lesões ou fraturas importantes, queimaduras de qualquer grau em vítimas sem condições patológicas pré-existentes graves, e a maior parte das queimaduras químicas e todas as queimaduras elétricas. Beleza? São outros tipos de queimaduras aí. Agora vamos falar da gravidade.
As queimaduras graves, elas incluem, vamos fazer um resumo só, a gente fez um compilamento aqui de uma maneira geral, tá, de queimadura grave, moderada e leve. Agora eu vou falar para vocês só da queimadura grave. Tá? A queimadura grave, o que eu posso levar em consideração que ela inclui? Que já queira ou não queira, já é um perigo maior, né? Todas as lesões por inalação. Tá? Então, quando teve algum acidente, né, onde aqui começou a ter bastante fumaça e tal, não sei o quê, substância tóxica e muita inalação. Tá? Então, isso aí já é queimadura grave. Queimadura elétrica, queimaduras profundas com ácido, queimaduras com vítimas ou condições físicas ou médicas pré-existentes, queimaduras de primeiro grau cobrindo mais de 75% da superfície corporal, também é considerado grave, como queimadura grave. Queimadura de segundo grau cobrindo em adultos mais de 30% da superfície corporal e em crianças 20% ou mais. E queimaduras de terceiro grau, cobrindo em adultos mais de 10% da superfície corporal e em crianças de 2 a 3. Vocês vejam como é que a porcentagem vai diminuindo conforme o grau da queimadura vai aumentando. Tá? E queimaduras de segundo e terceiro graus afetando o rosto, os olhos, as orelhas, mãos, pés ou genitália. Tá? Todas essas ali são consideradas queimaduras graves. O local da queimadura, tá? Quando eu vou fazer essa avaliação. O rosto e pescoço, danos nos olhos ou complicações respiratórias. Mãos, pés, genitália externa. Circunferência completa de um membro também é considerado, você vai estar analisando, né, se for membro superior, membro inferior, tá? Vai ter diferença da porcentagem da superfície corporal afetada. Complicações associadas à idade da vítima. Primeiramente, portadores de doenças mais graves. Portadores de doenças mais graves, como daqueles que têm distúrbios cardíacos ou diabetes mellitus, né, apresentam reações mais graves. Crianças menos de 5 anos e adultos mais de 55 anos reagem mal a queimaduras. Por quê? A gente já comentou, a imunidade, por causa da imunidade, o sistema imune não está desenvolvido em crianças e em adultos já está em decréscimo, tá? Então, idosos e jovens, eles são mais suscetíveis aí na mal reação às queimaduras. E também porque o idoso, ele tem a pele extremamente fina, tá? Então as queimaduras, elas podem ser mais profundas, né? Por causa como de uma pele extremamente fina, né? A queimadura ela pode ser mais profunda, né? Às vezes você pode até puxar a pele, né? E ela demora para voltar. Vocês podem fazer esse teste ali nos idosos, isso aí geralmente acontece também. E agora falando também da relação desproporcional entre o fluido e a área de superfície, tá? Então, a perda de fluido, a pequena perda de fluido, pode causar sérios problemas, porque às vezes você acha que você perder um pouquinho de líquido, um pouquinho de fluido, não vai ocasionar problema nenhum, tá? Mas você pode ocasionar sérios problemas. E a imunidade não está completamente desenvolvida na criança, e em geral, falando em outras palavras, né? Eu falei decréscimo, mas ela pode estar comprometida em idosos. Tá? Então, essa seria a palavra ideal para ser utilizada em relação à imunidade. Tá? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje.